passaram pelos ecrãs da nossa televisão. Acho que já perceberam todos que eu lhes estou aqui a falar assim, aqui no meio de um corredor com umas estantes, e as estantes têm muitas cassetes. Devo dizer que estes corredores, no conjunto da televisão, têm vários quilómetros. E ao longo das estantes há centenas de milhares de caixas como esta. Eu vou abrir uma ao acaso. Tem aqui um número, mas não sei o que tem cá dentro. Vou abri-la. Tem uma indicação. Bom, é curioso. Isto é um episódio de uma série célebre do Zip Zip, do Raul Solnado. Não sei se ainda se lembram. Está aqui. O Solnado, eu tenho com o Solnado uma história muito curiosa. Eu estava no Brasil, era embaixador, e ele foi lá fazer uma turnê, e eu fiz questão de ir assistir à estreia do Raul Solnado. Bom, sabem que o Raul Solnado, nisto de políticas, não era nada pelo regime daquele tempo, não era, realmente não era. Mas eu não tinha nada com isso, era um grande ator português, eu representava Portugal e fui dar-lhe, portanto, o apoio da minha presença. E quis ver já agora como é que ele reagia. Ele chega ao palco, faz as suas apresentações e dirige-se a A, B, C, e quando se volta para mim, imaginem, quando se volta para mim, saúda-me assim: meu querido colega. Meu querido colega, porque eu já nessa altura era um colaborador assíduo da RTP. Eu acho que só este arquivo, só ver o que está nestas caixas, justifica uma visita aos arquivos da Rádio e Televisão Portuguesa. E, apesar de saber muito bem com isto, estou a alterar a regra de cada assunto ter um programa só. Acho que eu não ficava com a consciência tranquila se não viesse também mostrar estes arquivos aos nossos telespectadores. Estamos num arquivo, simplesmente guardam-se aqui cerca de 140 mil horas de emissão. Os filmes que estão nestas caixas, ao todo, representam 140 mil horas. O tempo que demorava a ver era esse mesmo, portanto, 140 mil horas, para terem uma ideia do que isso é, são 15 anos. Daqui a 15 anos, 24 horas por dia, teríamos conseguido visionar todo este material. Como é claro que isso não é possível, eu não disponho de 15 anos, resolvi fazer um resumo dos principais acontecimentos do mundo durante os 40 anos que dura a RTP e ir incluindo nesse resumo as imagens que aqui se encontram. Bom, naturalmente que a história registra muitos tipos de mudanças, não só as políticas, mas as culturais, as sociais, as económicas, as tecnológicas, agora as ambientais, e tudo isso é história e tudo isso está aqui. Eu é que, por uma questão de tempo, vou limitar-me a falar daquilo que considero as grandes mudanças políticas. E para mim, talvez a mais importante de todas seja aquilo a que se pode chamar o fim do tempo das hegemonias. O tempo das hegemonias é o tempo em que uma potência podia dizer
às outras: aqui quem manda sou eu. E as outras tinham de acatar. Bom, todos sabem que nos princípios do nosso século, quem mandava realmente na Europa e numa grande parte do mundo eram os ingleses. Era a esquadra de Sua Majestade. Isso durou até que, em 1914, aparecem os alemães a disputar à Inglaterra o papel de primeira potência europeia. E é assim que se dá a Primeira Grande Guerra Mundial, a Guerra de 14-18. A Inglaterra e os seus aliados ganharam. Mas para ganhar, tiveram de pedir o auxílio à América. E quem realmente passa a ser a potência que manda na Europa e numa grande parte do mundo, depois da Primeira Grande Guerra e até à Segunda, são os americanos. É a esquadra americana. Devo-vos dizer que a Segunda Grande Guerra Mundial tem exatamente a mesma origem. É uma luta pelo domínio do mundo. É claro que na Europa e na América mandavam os americanos, mas no Pacífico, naquela imensidão, quem é que mandava? Eram os americanos ou eram os japoneses? Essa era a grande questão em aberto. E, como sabem, isso desencadeia a guerra do Japão à América. Essa guerra foi uma guerra terrível. Teve um fim terrível. A história já nos tinha ensinado que uma cidade demora séculos a fazer. Roma e Pavia não se fizeram num só dia. Mas o que ali se aprendeu é que uma grande cidade pode demorar um segundo só a destruir. Bom, e depois de uma coisa daquelas, claro que quem mandou no mundo foram os americanos. Os alemães nunca se resignaram à derrota que lhes foi infligida pelos aliados em 1918 e, 20 anos depois dessa derrota, foram arranjar um cabo para pedir a desforra. Um cabo chamado Adolf Hitler. E o cabo ia ganhando a guerra. Eu acho mesmo que se não fosse aquela estupidez e aquela ferocidade com que ele perseguiu os judeus, era capaz de ter ganho. Também aí, os aliados, os ingleses, tiveram que pedir ajuda. E agora vão pedir ajuda, por um lado, à América, por outro lado, aos russos. E voltaram a ser os aliados quem ganhou a guerra. Penso que os verdadeiros vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial são os russos e os americanos. E isso cria uma situação difícil, porque ambos ganham. Mas americanos e russos têm projetos completamente diferentes para oferecer ao mundo. Os americanos, enfim, beberam aquele individualismo inglês, são o país dos negócios, do consumo, e, portanto, são o país que defende a liberdade de cada um poder fazer os negócios que quiser. Os russos, pelo contrário, herdaram um coletivismo que vai até à pré-história. Esses, o que têm para oferecer é a igualdade de uma sociedade planeada para todos, onde todos possam ser iguais. Isto, pelo menos, em teoria. E como nem os americanos aceitam
o projeto do mundo que os russos propõem, nem os russos aceitam o projeto americano, é preciso dividir o mundo ao meio. Um mundo de influência soviética, um mundo de influência americana. E essa era a situação que se viveu nestas décadas 50, 60, 70. Bom, mas aí acontece qualquer coisa com a qual ninguém tinha contado. Enquanto esses dois mundos, o mundo ocidental e o mundo oriental, o mundo soviético, o mundo americano, estavam a discutir: o primeiro sou eu, não, eu é que sou o primeiro, tu só podes ser o segundo, não, o segundo és tu, que eu sou o primeiro. Enquanto isso discutia, reuniram-se numa cidade da Ásia, em Bandung, os representantes de 25 países asiáticos. Nessa reunião, condenou-se sem qualquer reserva o colonialismo, quer fosse soviético, quer fosse americano, quer fosse socialista, quer fosse capitalista. E, de certo modo, em Bandung foi como se dissesse: vocês discutam lá quem é primeiro, quem é segundo, e a nós podem nos chamar terceiro mundo à vontade. Terceiro, porque nós somos o primeiro, sob o ponto de vista da população que aqui vive. 55% da população do mundo está nos nossos países. Nós somos o primeiro, sob o ponto de vista do sofrimento e da fome. Em parte nenhuma do mundo se passa tão mal como aqui, mas nós também somos o primeiro, sob o ponto de vista dos votos na Assembleia Geral das Nações Unidas, e, portanto, o que nós não votarmos não pode ser decidido. Eu penso que essa aparição de um terceiro dialogante no grande palco do mundo é o facto decisivo da história destes últimos 40 anos. Reparem, os Estados Unidos perderam logo a seguir a guerra do Vietnã, que era na Ásia, e perderam-na porquê? Porque o tal terceiro mundo se solidarizou com o Vietnã. Em 1964, a China, que liderava o terceiro mundo, já tinha a bomba atómica. Agora não eram só os russos e os americanos. Era preciso também contar com a bomba que ninguém sabia para que lado os chineses a iam atirar. E é isso que permite ao mundo ficar mais livre. Reparem, Fidel Castro, que nasce na América, lidera na América um movimento em nome da independência e da liberdade de povos que aspiram por ela desde o tempo dos reis castelhanos. Fidel Castro escolhe o mundo a que quer pertencer e declara-se um homem do terceiro mundo. Eu penso que foi realmente essa alteração radical nas forças que provocou a mudança de tom no discurso leste-oeste. Até aí falava-se em Guerra Fria. A partir de agora vai-se falar em coexistência pacífica. Eu não sei se aqui nessas logins há alguma imagem, mas há um facto que eu acho muito significativo desta mudança. É que em 1964 se estabelece uma linha telefónica direta entre a mesa do presidente dos Estados Unidos e a mesa do chefe do governo na União Soviética. O que isto quer dizer
é nem mais nem menos que isto. É a falar que a gente se entende. Bom, e é nesse mundo que nós agora vivemos. O mundo onde a paz está pendurada num gancho do telefone. Enquanto o mundo se dividia em três, com as capitais em Moscovo, em Washington e em Bandung, ou qualquer parte da Ásia, não sei onde, qual era o destino da Europa? Aí está uma bela questão. Qual era nisso tudo o papel da Europa? A questão do papel da Europa tinha preocupado muita gente. Logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, o estadista francês Aristides Briand falou nos Estados Unidos da Europa. Os Estados Unidos, aí toda a gente sentiu a pele arrepiar-se. Ainda mais Estados Unidos. Bom, mas no fim da Segunda Guerra Mundial, outro estadista, Churchill, voltou a dizer a mesma coisa, embora de uma forma muito mais bonita. O que ele disse foi: levanta-te, Europa. Disse isso em 1946. Mas é muito mais fácil dizer essas coisas do que fazê-las. E passaram 11 anos até que pudesse ser criada no Tratado de Roma de 1957 a CEE. Inicialmente é uma coisa que não é muito grande. Apanha 6 países. Pode-se dizer que é uma reconciliação da França com os inimigos do eixo, a Alemanha e a Itália, e a adesão de 3 satélites, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo, a Europa dos 6. A Inglaterra não quis alinhar. A Inglaterra e os seus amigos. E entre eles Portugal, que estava realmente na esfera inglesa. Mas devo dizer-lhes que não era esse o principal obstáculo à unificação da Europa. Era outro. Era a questão ideológica que opunha o leste ao ocidente. De um lado, a NATO, com os canhões apontados para lá. Do outro lado, o Pacto de Varsóvia, com os canhões apontados para cá. Mas, então, dá-se outra coisa que não tinha sido prevista. A perestroika. A perestroika, isto quer dizer a reestruturação económica. É uma mudança que se inicia na União Soviética, liderada pelo estadista Gorbachev, e que tinha por detrás um processo já muito complicado. Tem-se falado muito sobre perestroika. A minha opinião, posso estar enganado, mas eu julgo por detrás da perestroika estão primeiro realmente dificuldades económicas verdadeiras que a Rússia estava a sentir. Em segundo lugar estão as erupções de nacionalismo que surgem dentro da cortina de ferro. Enquanto a Rússia foi só Rússia, tudo correu bem. Quando a fronteira foi a cortina de ferro, as coisas começaram a complicar-se. Houve crises muito graves. Por exemplo, a história de Gdansk, na Polónia, com o Walesa, a questão da Hungria, mas, sobretudo, a melindrosa questão do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi fatídico. Bom, e além disso, é claro, houve a morte de Stalin. Stalin era um homem forte que só por si era uma espécie de pivô do poder. Depois dele morrer, substituíram-no por uns velhotes, já muito asmáticos e tal. Houve 2, nem sei os nomes deles, mas foram 2 anos de vácuo político de poder pessoal. E tudo isso conduziu, realmente, à perestroika,
a uma grande crise no interior da União Soviética, crise que aqui no Ocidente foi entendida como o fundo do túnel. É possível que tenha sido apenas uma fase da Lua. De qualquer forma, uma coisa é certa. Quem passou a liderar o grande espaço estratégico europeu deixou de ser a União Soviética e os Estados Unidos e passou a ser a Alemanha. Bom, os meus telespectadores estão todos a pensar, sim, isso é lá no mundo, na Europa, e é em Portugal. E o que é que aconteceu em Portugal? Como é que o senhor vai contar o que aconteceu aqui em Portugal? É muito simples. Quando as pessoas dizem a estrita verdade, podem sempre entender-se. Em Portugal tem que se distinguir dois períodos. Um até 25 de abril de 1974. Outro, depois de 25 de abril de 1974. Até ao 25 de abril funciona em Portugal um regime que, por um lado, é um regime autoritário, dá o privilégio do poder ao executivo. Por outro lado, é um regime anticomunista